Olá meninas, tudo bom? Hoje é 11 de outubro de 2019, hoje é sexta-feira e nós estamos no nosso 19º dia da caminhada de oração 5. O tema de hoje é Põe em Ordem a Sua Casa, parte 2, mas eu coloquei um subtítulo que se chama Uma Segunda Chance. Os textos-chave estão em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 11, e também João, capítulo 5, do versículo 1 ao 18. Então, irmãs, estamos aí terminando mais uma semana com a graça de Deus. Essa semana tem sido bem puxada, né? Deus pegou a gente de jeito, está nos levando a águas profundas. Deus está fazendo uma grande obra. É como aquele texto que eu li há uns devocionais atrás. Eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? E Ele está fazendo nas nossas vidas coisas novas. Ao final do ano, irmãs, nós vamos estar de pé, nós vamos estar renovada, nós vamos estar com a nossa visão aberta, curada, os nossos ouvidos atentos ao tocar da trombeta e nós vamos estar preparada para viver segundo a graça e a misericórdia de Deus. Mais um ano que vai se iniciar, né? Daqui a um tempo, vai se iniciar 2020 e nós vamos entrar como pessoas novas, renovadas, com novos planos, nova visão, novos caminhos. Mas hoje eu quero falar sobre segunda chance, uma segunda chance. Já tem alguns anos que eu venho observando isso, que o Senhor tem dado uma segunda chance para as pessoas, às vezes muito mais, irmãs, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia e Ele dá uma chance, 2 chances, 3 chances. Enquanto houver fôlego de vida, o Senhor vai nos dar chance. E nós precisamos aprender a reconhecer essa chance, esse momento da segunda chance, e agarrar essa segunda chance e fazer dela uma nova história na nossa vida. Tem várias histórias na palavra, mas eu escolhi essa do rei Ezequias, né, que está no mesmo texto que nós lemos sobre pôr em ordem a sua casa. Então deixa eu ler aqui para a gente entrar no devocional. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muito. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta lá e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Eis que eu vou te curar. Ao 3º dia você vai subir à casa do Senhor. Acrescentou aos teus dias 15 anos de vida, e da mão do rei da Síria eu vou te livrar, a ti e a sua cidade, e eu vou defender essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais a Isaías: Toma uma pasta de figo. Tomaram e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Eu não vou ler o final, porque aqui depois está falando que Ezequias pergunta qual é a prova que eu vou ter, que Deus realmente vai me curar, e ao 3º dia eu vou levantar e vou louvar o Senhor. E aí eles fazem uma prova lá com o Senhor, e Deus confirma isso. Irmãs, esse texto, Ezequias era um rei de Israel, né? E ele ficou enfermo e o Senhor disse que ele iria partir. Chegou o tempo dele partir. Mas devido à oração dele, devido a tudo que ele tinha vivido, né? Devido a tudo que ele tinha sido diante de Deus, ele foi um bom rei, ele colocou seu coração diante do Senhor, ele arrependeu de algumas coisas, ele desfez daquela idolatria que tinha ali, derrubou os altares, né? E sempre que um rei derrubava altares de idolatria, era sinal de um rei bom, era um sinal de que o rei estava desejando seguir os caminhos do Senhor. Então Ezequias era esse rei. Só que quando chega essa palavra para ele, olha, chegou o momento de você partir, coloque em ordem a sua casa, porque você vai partir, você vai estar doente e essa enfermidade vai ser para a morte. Ele ora e chora muito, né? E ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus ouviu o clamor dele e deu ele 15 anos de vida. Só que esses 15 anos de vida, depois desses dias,
ele já começou a baixar a guarda, né? Eu acho que ele pensou, eu sou o queridinho de Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãs. Principalmente as pessoas que têm intimidade com o Senhor, ou, porque eu oro e o Senhor ouve, porque o Senhor me usa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente começa a pensar que é o queridinho de Jesus, como Davi também pensou. Eu sou o queridinho de Jesus, eu não preciso ir para a batalha, não, eu posso ficar aqui. E aí ele olhou para uma mulher tomando banho e, eu posso ter essa mulher, Jesus me ama, Jesus vai entender, o Senhor me entende. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tomem cuidado de se achar muito queridinho de Jesus. É maravilhoso ser o queridinho de Jesus, viu? Mas há uma responsabilidade muito grande nisso e a gente não pode baixar a guarda da nossa vida. Então Ezequias baixou a guarda. Logo depois, a partir do versículo 12, eu não vou estar lendo porque não faz parte aqui do contexto, mas só para vocês entenderem, chegaram os reis para visitar ele e ele, com o coração engrandecido, ele não sabia quem era aquele povo, e ele resolveu mostrar todo o seu tesouro, todos os seus reinos. Esse é um texto que eu gosto de usar quando se fala que a gente precisa fechar um pouco a nossa boca. Se você quer aprender sobre fechar a sua boca, parar de contar seus projetos, não tem nada a ver com o devocional de hoje, mas eu vou dar essa palhinha aqui. Se você quer aprender sobre isso, leia do versículo 12 do capítulo 20 de 2 Reis em diante até o 19, vai falar sobre isso. Então chegaram esses reis, ele abriu todos os tesouros, mostrou tudo o que Deus tinha feito, todas as riquezas do palácio, e devido a isso o profeta foi lá e falou para ele: você sabe quem são essas pessoas, né? São espias, e um dia vai destruir toda a sua vida, vai destruir todo o seu reino, vai acabar com seus filhos. E ele não arrependeu, ele não orou pelos seus filhos, ele falou: boa essa palavra, né? Pois pensava assim, não vai ser nos meus dias mesmo, porque Deus já me deu 15 anos de vida, então eu estou tranquilo com Jesus. Então ele foi baixando a guarda, né? Eu não preciso orar mais tanto, eu recebi uma grande vitória. E a gente tem que analisar muito bem o nosso relacionamento com o Senhor, porque a vida espiritual ela é muito séria e ela dá umas reviravoltas. Quantas pessoas a gente já conheceu, irmãs, que já foram bênçãos, já foram pessoas firmes há épocas atrás e hoje está pior do que uma pessoa que nunca conheceu o Senhor. Por causa disso, porque a gente não entende as épocas e as estações na nossa vida. Então, especialmente depois de uma grande vitória, a gente tem que estar vigilante, né? A gente tem que estar com o coração grato, com o coração obediente, continuar no caminho da obediência. Bom, passados-se 15 anos que Deus deu para Ezequias, ele teve um filho. E está dizendo aqui no capítulo 21 que ele teve Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Ele teve esse filho nesses 15 anos, né? No versículo 20 fala que Ezequias realmente faleceu depois dos 15 anos, descansou ali com seus pais e tudo. Mas ele teve esse filho nesse período de 15 anos e foi um dos piores reis de Israel, de Judá. Ele fazia tudo errado, ele não estava nem aí para o Senhor, ele era um idólatra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãs. Durante os anos, eu tenho observado que Deus tem nos dado muita chance. E eu quero que nesse dia, nessa sexta-feira, nós estamos terminando uma semana que Deus falou muito conosco, que Deus está nos sacudindo, nos levando a reposicionar, a abrir nossos olhos, a querer uma transformação. E eu quero que você pare para analisar hoje qual é a segunda chance que Deus está te dando. Talvez Deus está te dando uma segunda chance no seu casamento, talvez Deus está te dando uma segunda chance de restaurar o seu relacionamento com seus filhos, talvez Deus está te dando uma segunda chance de ser uma boa dona de casa. Tudo que eu vim falando esses 19 dias, irmãs, todos aqueles devocionais, talvez Deus está te dando uma segunda chance em cada área daquela, né? Quando Deus está te chamando ao perdão, Deus está te dando uma segunda chance. Talvez Deus coloque você nesses dias diante daquela pessoa que você não via há muito tempo, diante daquela pessoa que você não conversava, que você não queria nem saber, e Deus está te dando uma segunda chance. Como vai passar a segunda chance diante de nós? Existe uma palavra que fala assim, que não passe de nós o tempo da sua visitação. Muitas vezes a visitação do Senhor vem sobre nós e a gente não percebe. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel quando Jesus veio.
Veio um tempo de visitação, um tempo da vinda do Messias, e Israel não atendeu. Por quê? Porque achava que era o queridinho de Jesus. Não, nós somos o queridinho de Jesus. E não é assim, né? O queridinho do Senhor dos Exércitos, né? Na época eles não criam Jesus, só estou usando uma expressão. Bom, eu quero ler uma outra história aqui que mostra uma palavra que eu acho que é a palavra que Deus diz para nós quando Ele nos dá uma segunda chance. Então, eu quero ler a história do paralítico ali no tanque de Betesda. Então, vamos lá. João capítulo 5, versículo 1 até o versículo 18. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Preciso parar nesse versículo que não tem nada a ver com o tema, mas eu tenho falado na caminhada e eu quero que vocês prestem atenção. Tenho falado das festas bíblicas, tenho falado, né? Nós falamos das festas bíblicas ali, da Páscoa, do Tabernáculo. Agora, esse final de semana começa a festa dos tabernáculos em Israel. E aqui está dizendo para quem pensa assim, não, Jesus não mexia com essas coisas, isso é coisa do Antigo Testamento. Eu só quero dar essa palhinha também. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. A festa era celebrada em Jerusalém. Jesus foi para lá. Se Jesus não tivesse nada a ver com essas coisas, ele nem lá estaria, não é mesmo? E ele é judeu, tá bom? Não esqueçam disso, porque nós temos a mania de, muitas vezes, desprezar os judeus, desprezar o povo do Senhor, mas a gente quer o Deus dele, nós queremos o Jesus deles, né? Nós queremos o Messias que veio para ele, e nosso Jesus é judeu, não esqueçam disso. Mas isso aqui é só uma palhinha, tá bom, irmãs? Vamos para lá, vamos voltar lá onde é que a gente precisa. Ora, Jesus chegou em Jerusalém, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia ali em certo tempo, ele agitava aquelas águas, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Isso era uma história da época, algo que acontecia ali realmente, porque se não acontecesse, não estaria tanta multidão ali, né? Era algo milagroso que acontecia ali naquela época. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, e eu quero que a gente se coloque no lugar desse homem agora, tá? A gente está passando por uma dificuldade, já tem alguns anos, não sei quantos anos tem, você faz as contas aí de quanto tempo tem que você está passando por algo. E vamos fazer de conta que nós somos esse homem que está lá no tanque, nesse tanque esperando. Diz que aqui acontece um milagre e eu preciso desse milagre. Eu estou aqui 38 anos, ele vai lá esperando o milagre. E Jesus chega para ele e fala assim, ali havia um homem deitado que havia 38 anos, Jesus diz para ele, você quer ser curado? E aí eu quero te passar essa pergunta, minha irmã. O Senhor te pergunta hoje, você quer ser curada? Você quer seu casamento restaurado? Você quer seu filho de volta na sua casa? Você quer realmente trabalhar? Você quer um trabalho novo? Você quer sua vida financeira mudada? Deus está te perguntando hoje, eu não sei qual é a área que Deus vai falar para você. Qual foi a resposta do homem? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Qual é a resposta que nós damos para Jesus, irmãs? Desculpa. Jesus, casamento, né, restaurado, mas o marido é tão difícil. Mas já tem tantos anos que eu luto com isso. Se eu quero trabalhar, nossa, mas a crise... Nossa, eu já fiz aplicação é linguajar daqui, né, irmãs? Eu já fiz a ficha em vários lugares. E aí a gente começa a dar desculpa para Deus. Aí Jesus fala para o homem assim, versículo 8. Então disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não quis nem saber de conversa, foi curto e grosso com ele. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não é lícito carregar o seu leito. A religião, irmãs, além dela não te curar, ela ainda te condena e ela ainda questiona a sua cura. Foi isso que a religião estava fazendo aqui
Os judeus, né, eram religiosos, não podia fazer nada no sábado, quando Deus instituiu não fazer nada, descanse ao meu dia do descanso, aí eles levam ao extremo, né? Deus está falando de um descanso e eles estão achando que não pode nem fazer o bem, nem curar, nem fazer nada. Aí vamos para o versículo 11. Ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou disse, toma o teu leito e anda. Eu estou fazendo isso aqui, mas foi Jesus lá, o homem lá que falou para mim. Aí no versículo 12 falou, perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Irmãs, quando eu li esse texto, eu ainda vou continuar aqui, tá? Só vou parar aqui no versículo 13. Quando eu li esse texto, muitos anos atrás, uns 20, 22 anos atrás, eu senti no meu espírito toda essa interpretação que eu vou trazer para vocês. E eu lembro que naquela época eu cheguei até a comentar com um pastor e ele não concordava muito. Ele disse, não é isso não. Ele tinha fé sim, ele queria ser curado e tal. Mas o Espírito Santo me dizia, não, minha filha, esse homem estava totalmente fora do negócio. E Jesus é que curou ele porque Jesus quis curar ele. Porque as respostas que ele dava, nem ele tinha certeza que ele queria ser curado. Às vezes, irmãs, nós estamos assim. Nós estamos buscando, nós estamos fazendo campanha, mas nós nem sabemos como nos comportar quando a cura vier. A gente não está nem se preparando para saber como é que vai ser, como é que eu vou agir no novo casamento, que Deus vai transformar o meu casamento, né? Como é que eu vou agir como a nova dona de casa que Deus vai me transformar? Como é que eu vou agir com a nova mãe que Deus vai me transformar? A gente só fica ali naquela frenética, não. É normal eu estar aqui todo dia buscando, como esse homem estava há 38 anos. Se ele era paralítico, eu não sei como que ele fazia para chegar naquele lugar, mas ele queria estar ali. Porque ali era o lugar do milagre, mas nem ele, às vezes, irmãs, nós estamos assim. Eu já me peguei assim de Deus falar assim, minha filha, você já parou para observar se é realmente isso que você quer? Porque nós é igual eu falo sempre. Nós estamos numa rotina de que Deus é o Deus só para dar. Então a gente começa a pedir tanta coisa que você não sabe nem o que você está querendo. Eu queria uma casa. E como é que é essa casa? Pode ser um apartamento. Daqui a pouco, não, eu queria uma casa no campo. Não, mas eu acho que uma casa na cidade acho que ia ser melhor. Não, mas eu acho que uma casa naquela outra cidade, eu acho que ia abrir as portas de trabalho. Nem a gente sabe o que a gente quer, irmãs. E quando Jesus chega perguntando pra gente, uma pessoa que realmente quer ser curada, quando a gente já teve outras histórias na palavra, quando Jesus nem pergunta, você vê o cego ali, onde o pessoal falava, fica calado, não chama o mestre, não incomoda ele. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos vários outros, nós vemos a Jairo enfrentando a multidão e buscando ali a presença de Jesus. Nós vemos a mulher hemorrágica que fala, se tão somente eu tocar. E ela vence as suas barreiras, mas esse homem estava estagnado numa situação que talvez nem ele sabia o que ele ia fazer depois de ser curado. Talvez ele não tinha nem sonhos, nem planos. Ele estava ali porque é a vida, né? Vamos lá. Então, vamos voltar aqui. E quando perguntam para ele quem é, ele não sabe nem quem curou ele. Como é que é isso? Como que é isso que você está há 38 anos passando uma luta terrível, uma dificuldade, alguém te cura. Aqui está dizendo que ele não sabia porque Jesus se havia se retirado. Mas peraí, quem é que deixa um Jesus se retirar? Segura nas vestes dele e fala aí, pera aqui, meu. Quem és tu? Né? Quem és tu que me curou? Obrigado. Nossa, eu estou muito feliz. Eu não tenho palavras para te agradecer. Há anos que eu quero sair dessa. Não aconteceu isso com esse homem, irmãs. Ele deixou o Senhor dos Exércitos sair da presença dele sem ele ao menos saber quem é, sem ele ao menos agradecer. Isso mostra esse coração desse homem, um coração totalmente entenebrecido, totalmente apático, né? E assim está muitas de nós, muitas vezes.
Deus entra na nossa presença, faz alguma coisa, ele entra, sai, a gente não viu que ele entrou, não viu que ele saiu, não deu glória a ele, não falou nada. Então vamos lá. No versículo 14, né? No versículo 13 falou: mas o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque ele havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Isso não é motivo, né, irmãs? Porque a mulher com fluxo de sangue, com uma multidão, ela conseguiu tocar e Jesus sentiu o toque dela. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Essa é a frase. Eu li todo esse texto para pegar essa frase para a gente. Eu vou pegar essa frase e juntar lá com Ezequias, quando Deus nos dá uma segunda chance. Quando Deus nos dá uma segunda chance, nós temos que estar atento a isso aqui, ó. Vai, né, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí Deus está dizendo para nós hoje: filha, restaurei seu casamento, estou restaurando, vigia, se poste como uma serva do Senhor, feche as brechas, para que não suceda coisa pior. Filha, eu restaurei a sua vida, eu restaurei a sua saúde, vigia para que não suceda coisa pior. Então nós temos que ter esse temor do Senhor, irmãs. E é muito interessante que Jesus não disse para esse homem: vai, a tua fé te salvou. Jesus disse isso para vários enfermos aqui na palavra dele, quando ele curou. Mas para esse homem ele não disse isso. Porque Jesus curou ele, porque Jesus quis. Pela graça e a misericórdia de Deus. Às vezes Deus faz coisas na nossa vida pela nossa fé. E Jesus se alegra com isso. Mas às vezes Jesus fala: deixa eu dar uma segunda chance para essa pessoa. Mesmo que ela não está enxergando, mesmo que ela é ingrata, mesmo que ela não sabe nem quem eu sou de verdade. Mas eu vou dar uma chance. E aí o que acontece? O homem se retirou e ele foi aos judeus dizer que quem curou ele foi Jesus, porque os judeus tinham perguntado para ele. Só que esses judeus perguntou para ele quem curou ele, mas estava já debochando assim daquela cura, falando, menosprezando, né, dizendo: mas esse homem não pode curar no sábado. Então, tipo assim, para que ele foi falar isso para os judeus, sendo que ele sabia que os judeus não estavam acreditando, né? Aí os judeus perseguiam Jesus, porque estava fazendo essas coisas no sábado. Então ali começou uma perseguição dos judeus com Jesus por fazer essas coisas no sábado. E eles foram procurar Jesus e tirar satisfação, e eu não vou ler o resto para a gente terminar. Então assim, irmãs, o Senhor está nos dando uma segunda chance. Deus deu essa segunda chance a Ezequias, mas Ezequias não soube aproveitar. Quando Deus te der uma segunda chance, irmãs, agarre com toda a força e fala: Pai, eu vou ser melhor do que o ano passado. Eu vou ser melhor do que ontem. Nós estamos na 5ª caminhada de oração. Tem mulheres participando aí comigo por 2 anos e meio. O que foi transformado na sua vida? Você agarrou a chance? Porque isso aqui, irmãs, nós temos que levar isso aqui a sério. Isso aqui não é um momentinho de ter uma palavrinha para confortar o nosso dia. Isso é algo sério. Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, seja no devocional, seja na igreja, seja onde for a palavra de Deus, é uma segunda chance que Ele está nos chamando a atenção. Então vamos estar atentos ao que Deus quer com a nossa vida. Eu quero falar também assim que eu tenho observado isso. Às vezes o Senhor levanta uma pessoa do leito e a pessoa não cuida da sua saúde dali para frente. Eu tenho visto isso esses dias e meu coração tem ficado muito entristecido. Eu vi uma pessoa que Deus levantou do leito, né? Podia ter sido para a morte. A pessoa levanta dali e não tem o menor temor, a menor vontade de transformar a sua saúde. Pelo contrário, vai lá e começa a fazer coisas que sabe que pode te levar à morte. Não tem cuidado com o seu corpo, não honra o tempo do Espírito Santo, não fala: não, Senhor, o Senhor me deu uma chance, deixa eu tentar de novo, deixa eu agora ser mais diligente, deixa eu agora ser mais vigilante. Eu sei, irmãs,
que o pecado do mundo, a carne, a gente acaba não tendo força mesmo. Mas se o Senhor te deu uma segunda chance, Ele já está te dando a força para você conseguir. Então vamos agarrar a segunda chance que Deus está nos dando. Eu vivi um momento uma vez, assim, sempre o Senhor está nos dando segunda chance, mas eu vivi um momento uma vez que eu recebi uma grande bênção que eu esperei, eu orei 6 anos por essa bênção, e eu recebi essa bênção. Recebi, né, quando você recebe a bênção, você faz promessas, né, eu vou ser assim, eu vou fazer assim, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou fazer aquilo, ou quando eu receber eu vou fazer isso, fazer aquilo. E eu recebi essa bênção que eu orei muito por 6 anos, e fui viver a bênção que Deus tinha me dado. Passados-se 11 anos, eu achando que estava tudo ok, né? O Senhor sacudiu a figueira e me mostrou que eu não estava vivendo de acordo com o que eu deveria viver, segundo a bênção que Ele tinha me dado e segundo a responsabilidade que eu tenho diante dEle. Não estava fazendo nada errado, não estava fora dos caminhos dEle, mas eu não estava fazendo o que realmente eu fui chamada para fazer. E Deus sacudiu a figueira de tal forma que Ele disse: você corre o risco de perder a sua bênção. E Ele me levou no mesmo lugar do dia que eu recebi a bênção, me fez eu lembrar, falou: eu te trouxe aqui de volta. Você lembra as alianças que você fez comigo? Você lembra as palavras que você fez? Você não cumpriu nenhuma delas. Você se distraiu no meio do caminho e você achou que estava tudo ok. Eu estou te dando uma segunda chance. Naquele dia, que foi 2013, eu fiz uma nova aliança com o Senhor naquele lugar. Eu falei: Senhor, me dê uma segunda chance. Eu vou investir nessa segunda chance. De lá para cá, irmãs, Deus transformou a minha vida. Esses devocionais têm sido fruto de liberar e de viver aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu estava enrolando, procurando desculpa. Mas é porque isso, é porque aquilo outro, é porque agora eu não tenho tempo, é porque agora talvez o marido não ajuda, é porque talvez agora a igreja que eu tô não tem uma visão boa. E eu ia arrumando desculpa. E até que eu tomei posição. E eu vou dizer uma coisa: a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é tomar posição de viver o que realmente Deus tem para você. Você vê que quando Deus visitou Ezequias, Deus deu para ele até a estratégia da cura. Deus deu, porque quando Isaías foi lá falar, só falou assim: você realmente vai falecer. Mas quando Deus falou: volta lá, Deus ainda deu a estratégia da cura. Coloca pastas de figo nessa úlcera e você vai ser curado. Então, vamos viver o que Deus tem para nós, irmãs. Vamos nos agarrar à segunda chance que Deus tem para nós. Todos os dias é uma segunda chance. Por isso eu comecei a amar segunda-feira. Por isso eu comecei a amar o começo de mês, amar o começo do ano, porque eu entendo que é uma segunda chance. Hoje, Deus te dá uma segunda chance. Se ontem você foi uma mulher imprudente, gritou, desperniou, descabelou, chorou pelo que não devia, está querendo cortar os pulsos à toa, hoje Deus te dá uma segunda chance. Levanta, respira, agradece ao Senhor. Pai, estou aqui com o Senhor, vamos lá. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a segunda chance que o Senhor está me dando hoje? Então é isso, tá bom, irmãs? Que o Espírito Santo complete essa palavra no seu coração e que Ele te dê uma segunda chance. E que você não deixe passar o tempo da visitação dele na sua vida. Não seja como esse homem aqui. Eu, sinceramente, irmãs, é um texto que eu leio com muita tristeza no coração. Porque eu não acho a menor graça nesse camarada aqui, sabe? Eu falo: poxa, o cara não agradeceu Jesus, não sabia quem ele era, foi curado pela graça e a misericórdia de Deus, e nem ouvi que foi a fé dele que curou ele ouviu. Então, assim, nem voltar para agradecer Jesus, né? Talvez no momento lá ele não teve chance, mas ele poderia ter procurado Jesus. Toda a cidade sabia onde andava Jesus, né? O Jesus era o top de linha da época, todo mundo sabia por onde ele andava, era só correr atrás. Então, assim, não vamos ser como esse homem aqui, não. Vamos ser pessoas que realmente abraçam o mover de Deus, tá bom? Um beijo, tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus.